Bem-vindos ao Fôlego por Perto, a terceira temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e inspiração para a liderança, com muitas experiências, aprendizados, reflexões de quem está no flow, vivendo esse emocionante espírito da Elva. Eu sou a Tânia Savagé e aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte e cultura. E nessa edição, falar das janelas que a gente pode abrir e as coisas que a gente pode aprender com o que a gente tem por perto, sempre com uma boa conversa. Eu sou Felipe Urbano e a nossa convidada de hoje é a Gleice Lopes Viana, que por herança do Rafa é a Gleice Schifino. A Gleice é diretora de Gente, Gestão e Sustentabilidade na plataforma AgroCompetence. A Gleice é executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade com 19 anos de experiência. Ela teve atuação pela Ambev, a gente vai conversar disso, porque dizem que quando você sai da Ambev, a Ambev não sai de você. Ela passou pela Croton, hoje Cogna, e também pelo Aqua Capital, o fundo de investimento, que é quem investe na AgroCompetence. A Gleice tem um histórico muito legal de formação e desenvolvimento humano, formação em coaching, PI, DISC, motivadores pelo TTI. Eu queria saber se eu acertei se é TTI ou é só TTI. Depois ela vai me contar. Exactly this, TTI. Boa. E além disso, a Gleice tem um MBA em transformação digital e futuro dos negócios e pós em bioenergia. Fiz questão de dizer pós em bioenergia, porque se eu tivesse que escolher uma palavra para definir a nossa convidada, seria energia. Gleice, muito, muito bem-vinda ao Fôlego. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Ô, Gleice, deixaram a missão da primeira pergunta para mim, eu já queria aproveitar a bioenergia. Vamos lá. Nesta lacuna de riso, que você vai escutar muito ao longo do encontro, eu queria colocar minha primeira pergunta sobre o Fôlego por Perto e dizer que, ô Gleice, a gente está no contexto do Fôlego por Perto com executivos de RH que assumiram de algum jeito a liderança das organizações por conta de um desafio de saúde que a gente viveu. E uma das investigações que a gente tem feito no Por Perto é o que foi o seu Fôlego por Perto. Em especial na jornada que a gente tem tido, eu, você e Tânia, curiosamente, nos projetos que a gente faz, a gente tem percebido o nível da sua energia. Então eu queria, na primeira pergunta, checar de onde ela vem. Se você tivesse que falar das suas fontes de energia, de que lugar que elas vieram para passar por esse período que a gente viveu, tanto dentro de casa, fora, enfim, para você ficar livre para explorar cada uma delas. Vamos lá, gente. Cara, é meio difícil falar de energia, né? Porque vocês falam isso, várias pessoas falam isso, mas eu não tenho noção desse negócio, eu não tenho ideia de que é essa energia toda, mas quando a gente bate papo a respeito disso, tem duas coisas que me vêm muito à cabeça. Primeiro que eu sou baiana, né, cara? Então, assim, um baiano sem energia, sem ritmo, sem intensidade, eu acho que é um pouco difícil de você encontrar. Hoje eu moro fora da Bahia e eu brinco que quando desço, tô sobrevoando Salvador, eu já sinto o avião no pulse do ritmo e da intensidade do negócio. É surreal. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é: caramba, eu sou baiana, então começa por aí. E eu acho que eu nunca me contive em mim. E depois, não sei se a gente vai falar um pouquinho de Ambev, mas eu me encontrei muito na Ambev nesse sentido, dessa loucura, nessa informalidade, de estar junto com a galera, sabe? De fazer as coisas junto. Então, a minha energia vem muito disso. Eu gosto de estar junto com todo mundo. Tá executando, tá metendo a mão na massa, e isso me alimenta muito. Então, um pouco do que vocês me conhecem, do que a gente troca, eu acho que minha energia vem exatamente disso. Maravilhoso. Então, já que você falou da Bahia, né, e falou de Ambev, que tem muito a ver com pesquisa de mercado, com entender, né, quem são os consumidores, eu, particularmente, me incomodo muito com as pesquisas que falam de baby boomer, geração Y. Tem pouco de Brasil nesse jeito de pensar as pessoas. Falta falar do Brasil, da América Latina, desse aspecto regional. E pelo que eu sei, você anda aí pelo Brasil
Então, você já esteve numa organização que é o Brasil para o mundo, e agora você está numa organização que também, né, quer construir um lugar latino-americano de muita identidade. Me conta aí, como é que a gente considera os aspectos regionais no Fôlego, né, na gestão de gente pelo Brasil? Eu trabalhei, vou resgatar um pouquinho, trabalhei na Ambev na Bahia, né, na planta de Camaçari, e eu me lembro de uma história que eu acho que fala muito sobre essa questão de diversidade de cultura, e depois eu volto a falar disso sobre onde eu estou agora, e também falar um pouquinho sobre Kroton. E quando eu saí, fiz o programa Sucessão, e eu saí para ir para Cuiabá, a primeira coisa que, na verdade, me apresentaram no programa Sucessão, algumas cidades para eu poder estar. Então, eu seria gerente de GG em Cuiabá, ou em Manaus, ou no Piauí. E eu falei, caramba, é completamente plural esses lugares. E o segredo de você envolver as pessoas num propósito é exatamente respeitar e entender essa diversidade e trazer ela como um puta ponto forte para o negócio. Então, eu vivi muito isso, né? É muito diferente a gente falar, putz, é tão pouco distante, eu estou na Bahia, nordestino, e você vai para o centro e centro-norte do país, vai ser a mesma coisa. Completamente diferente, é outra realidade. Quando eu me vi dentro da Kroton, olhando o Regional Norte-Nordeste, aí era do Acre à Bahia, a gente rodou mais de 45 greenfields dentro da Kroton. Cara, a gente ia para o interior do Pará, a gente ia para o interior de Amapá. Então, assim, era outra realidade. O interior da Bahia era diferente da região metropolitana. Então, essa pluralidade, né, essa diversidade é um negócio extremamente rico. E eu concordo contigo que a gente rotula muito e a gente afunila muito quando você separa esse negócio de gerações. Que, inclusive, você trazer, e hoje eu vivo isso dentro da minha realidade atual, você trazer essa diversidade de gerações é de uma riqueza absurda, de discussões, de entendimentos, percepções, e num lugar completamente instável quando você pensa no cenário, que era 2 anos atrás sem pandemia, o que é que uma pandemia fez no mundo, né? Ou seja, a gente não tem controle nenhum sobre nada. Então, você trazer visões diferentes para a discussão só agrega valor. E a gente vem aprendendo muito com isso. Eu acho que essa diversidade cultural brasileira, ela é sensacional, traz muita coisa de dor, né? A diversidade, e isso faz com que a gente cresça de uma forma diferente. Eu acho que tem muito a agregar. Leice, eu vou manter nosso assunto, então, nesse olhar de Brasil. O Contardo Caligares escreveu um livro chamado Hello Brasil, falecido, aliás, recentemente, Contardo Caligares, e ele disse que quando ele chegou aqui no Brasil, ele fazia uma reflexão para tentar entender de onde vinha a frase "o Brasil não presta", que tantos brasileiros usavam na época, e ele tentava entender de onde tinha surgido, porque ele não enxergava esse Brasil que não prestava na visão dele. Então, cara, eu achava o Brasil maravilhoso, adorava as coisas que eu via e etc. A gente tem um amigo em comum, que é o Marcelo Torres, que mora no Canadá hoje, e ele está estudando um pouco esse Global Leadership. Quando eu te escuto, eu escuto uma executiva genuinamente brasileira do Brasil que presta em muito. A minha pergunta para você é: o que você consegue identificar estando muito perto do Brasil profundo? Você andou muito por esse Brasil profundo. E hoje, numa empresa de agro, enfim, você conhece muito do Brasil. A minha pergunta para você é: o que tem no Brasil, na sua visão no executivo, que é só nosso, e você experimenta no seu dia a dia? Caraca, bacana. Boa. Vamos lá. Eu acho que a gente tem esse jeito particular a forma como eu me relaciono, que esse líder, que esse gestor constrói relacionamentos, faz muita diferença. A gente tem, e eu vou citar um colega meu aqui, par meu, que é o Daniel, o Johan Daniel, que é sueco. Ele é o CFO aqui da AgroCompetence. E, caramba, a gente... São estilos, ele já é abrasileirado, tem 18 anos aqui de Brasil. Eu falo com ele que ele não é mais sueco, ele é brasileiro. Mas esse jeito da gente construir relações, o jeito da gente fazer as amarras, e aqui não é o rótulo do jeitinho que a gente sempre ouve, que é algo
que fere, que tipo, de pegar atalho. Não é isso. É a forma como a gente tem, o cuidado que a gente tem em fazer esse movimento de construir relações. A gente não é frio, cara. A gente é extremamente temperado. Então, assim, a gente tem vou usar palavras da minha terra, a gente tem um sabor, a gente tem uma pimenta, a gente tem um negócio diferente nessa construção de relacionamentos. E eu acho que esse é um dos grandes fatores de diferença. E eu acho que tem um outro ponto que é muito importante mencionar. E eu ando em interiores, ou seja, assim, eu não estou só em capitais, a gente anda e são regiões, vou dar um exemplo, estou falando de Querência, Confresa, a gente está falando de regiões no meio do Xingu, por exemplo. E a gente vê pessoas, líderes, que vieram de muita resistência, de muita resiliência, de muita diversidade. Então, o brasileiro, ele tem uma natureza de resistência muito forte, de passar por situações muito adversas, de conquistar e de vencer. Então, assim, eu acho que isso traz toda uma estrutura, Felipe e Tânia, muito diferente para a construção de times, de liderança pelo exemplo, de inspiração. Então, eu acho que você consegue trazer exemplos muito mais claros com o teu discurso quando você vive isso. E a gente encontra muita gente com esse perfil de resistência no Brasil. Então, assim, eu acho que essa é uma frente que é inesgotável, né? Então, a gente encontra gente muito nessa linha. Você falou uma coisa que me lembrou o Guimarães Rosa, né? Que, no fundo, o que querem da gente é coragem, né? E isso é tão lindo, né? E acho tão representa tanto o Brasil. E aí, eu acho que tem uma coisa que, quando eu fui estudar a construção entre cultura, identidade e valor, conversando com alguns jovens, como é que eles carregam, né, o sobrenome corporativo, eu perguntei de onde vinham, né, os valores de muitos deles, e vem da família. O meu avô, a minha mãe, a minha avó, tem um lugar da família. E aí, lendo o teu né, profile no LinkedIn, você passou por tombamentos, aquisições, né, transformação, né, esses nomes são divertidos. E sempre uma transformação que sai de um lugar mais familiar e vai para um lugar mais profissional e executivo. E tem perdas e ganhos nisso, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que é essa transformação de organizações que têm um lugar familiar e se profissionalizam e se transformam, e qual é o espaço de falar de família nessas organizações que se profissionalizam e se transformam, mas ninguém deixa de ter pai, mãe, avô, né, mesmo estando numa organização mais profissionalizada. Muito legal. Falar um pouquinho dessa realidade atual, né? Eu vivi bastante isso na Croton, que também era uma organização familiar, né? Então eu comecei lá atrás, ainda era bastante, não era a Cogna hoje, não era a Croton de uns anos atrás, né? Mas falando um pouquinho sobre a Agrocompetence, que é onde eu estou hoje, eu vou contar essa historinha que é engraçada. Eu me lembro exatamente do momento quando eu recebi a ligação, enfim, do fundo para a gente bater um papo a respeito dessa posição. Eu estava numa posição na Croton, em que eu tinha 6 mil headcounts, quase 6 mil headcounts debaixo do meu guarda-chuva como business partner. E eu falava assim, cara, eu queria testar alguma coisa muito diferente. Eu queria sair um pouco disso e mudar um pouco, né? Eu tinha 6, 7 anos de companhia, eu acho. E casou, inclusive, logo na sequência da minha licença maternidade. Então, eu tinha 2 meses que eu tinha voltado de licença maternidade. Eu acho que deu alguma disruptada mental. E eu falei assim, não, eu queria dar uma mudada. E aí veio exatamente essa proposta. E o que é legal dessa história, Tânia? Quando me apresentaram, e aí me apresentaram a Hash, né, que a Agrocompetence é a holding que faz toda a gestão de 4 organizações, eu estou falando de Hash, Telmac, F-Parts e Velo, então me apresentaram a Hash, que foi a primeira disso tudo, a gente tinha 57 funcionários, cara. E eu parava assim e falei, meu Deus do céu, era no meu número de diretos na Croton, eu falei assim, é muito louco. Mas ao mesmo tempo, eu falei, cara, eu tenho uma oportunidade aqui de conhecer a história de cada um
e efetivamente fazer diferença. Porque quando você vem de organizações muito grandes, você, óbvio, faz o seu papel, você desempenha seus... Mas você não necessariamente, quando você entra numa organização que já está bem estruturada, você tem o dedo em toda essa construção. E eu tinha vontade de passar por isso. Então, eu vi ali uma grande oportunidade e foi exatamente o que eu fiz. Era uma organização familiar que tinha sido, enfim, tinha fechado a parceria com a Aqua Capital, e a ideia era trazer um pouco dessa roupagem, desse modelo de gestão de mercado, enfim. E foi exatamente o que a gente fez. Então, o que é o gostoso de tudo isso? Você conhece, e ao mesmo tempo, a grande importância, né? A gente estava falando sobre respeito, sobre diversidade, sobre cultura, a pluralidade de todo esse negócio, o respeitar a forma de fazer, o cuidado que a gente tem que ter, a questão dos valores. E, óbvio, você também tem um lado não existe construção sem abdicar as coisas, né? Então, você acaba abdicando, sim. E eu estava com uma criança de 7 meses de idade na época, e eu rodava Brasil, e minha filha passava a semana com o pai em casa. Então, assim, ela ficava com o pai a semana inteira, eu rodando o Brasil, trabalhando no meu primeiro ano de companhia. Foi exatamente isso, para poder fazer essas construções. Então, a gente abdica, mas é um negócio muito marcante. Assim, hoje, eu queria até falar isso com vocês, assim, ultimamente eu tenho sido bastante abordada aqui não só na sede corporativa, mas nos lugares onde eu estou, de funcionários assim, cara, você é a Gleice? Aquela que eu vi, eu fico super envergonhada, mas ao mesmo tempo eu falo, caramba, como a gente inspira, a gente não tem noção do quanto a gente inspira as pessoas, a gente não tem noção da nossa responsabilidade, a gente não tem ideia do quanto a gente consegue chegar lá. E aí eu olho para trás e lembro de 57 e falo, caraca, era isso que eu queria fazer. Eu queria efetivamente ajudar as pessoas e transformar a vida das pessoas. Então, quando eu vejo hoje o resultado dessa companhia com mais de 1.300 funcionários, que há 2 anos e 8 meses atrás eram 57, eu falo quanto, direta e indiretamente, a gente fez de mudança. Então, ok abdicar algumas coisas, ok abrir mão de algumas coisas, porque tem muitos ganhos aqui, e eu me orgulho demais de toda essa construção. Ô Gleice, eu tô aqui te escutando e eu venho numa jornada de tentar rejeitar a palavra protagonismo, mas eu vou me explicar, porque se alguém fizer esse recorte, vão me massacrar. O que eu tenho rejeitado? Essa ideia de protagonismo, de que a gente tem que se lançar à frente sozinho. E essa semana eu estava refletindo com um grupo sobre o polo que mora a vítima e o polo que mora o herói. E que o protagonista talvez seja alguém que transite nesse meio de caminho dessas duas coisas. A outra coisa que eu tenho pensado sobre os polos e a sabedoria é da complacência ao burnout. Gente que é muito complacente com as coisas como estão e deixam elas ficarem, e gente que tem tanta potência de transformação o tempo todo que nesse mundo acaba pirando. O que eu queria investigar com você, eu sei que é uma temática muito presente de reflexão, e qual é o lugar da resiliência no mundo da saúde mental? Tenho pensado muito nisso, assim, de como é que a gente cuida da saúde mental de um lado, que é super importante, mas como é que a gente não perde a nossa capacidade de resistir inerente à história da evolução humana, desde o tempo em que a gente não era desse jeito. Então, qual é o lugar para você da resiliência neste lugar, nesse contexto de reflexão sobre saúde mental? Cara, é muito louco isso, Felipe, é completamente... E aí, quando você senta e a gente começa a conversar um pouquinho, e eu estava até falando com o Nilson há um tempo atrás a respeito disso, né? A gente está numa realidade, e essa realidade ela está mudando muito rápido em várias frentes, realidade de rede social, voltando a falar um pouquinho de novas gerações, modelos, necessidades motivadoras completamente diferentes. Então, assim, eu acredito, isso tem muito a ver com a forma como você se posiciona. Eu acredito que a resiliência e a diversidade, ela precisa existir. Então, vamos falar um pouquinho de educação infantil. Essa é uma linha tênue, né? Que é a discussão doméstica lá em casa, de como a gente consegue ser melhores pais para minha filha, enfim, para Melinda. E a gente discute muito isso. Nesse cenário que a gente vive, de conseguir fornecer todo o necessário e até mais
como a gente consegue fazer esse corte? E aí, ao mesmo tempo, você está falando de saúde mental, a gente está falando num ambiente completamente surreal de mudanças, e rede social que está trazendo toda uma dinâmica não tão saudável quando a gente fala de discursos, haters, rótulos, tanta coisa vem junto com aquilo ali. É uma ferramenta sensacional, mas tem tanta coisa ali em paralelo que não bem digerido ou também gente que não tem um desenvolvimento, uma maturidade emocional, uma inteligência emocional e não passou por esse processo, não consegue discernir isso. Então, assim, onde é que entra a resiliência aí? Essa questão da resistência, da adversidade, ela te traz mais casca. Você consegue desenvolver habilidades que conseguem fazer com que você, numa situação dessa, você consiga superar e consiga se portar de uma forma diferente. A partir do momento que eu tiro essa adversidade, ou seja, as coisas estão acontecendo de uma forma mais soft, a minha família tem uma estrutura, dando um exemplo, a minha família dá uma estrutura, tem estrutura, fornece estrutura para essa nova geração. Como é que essa geração vai vivenciar uma situação difícil? Eu vim do interior da Bahia, cara, então assim, quando você olha, eu não estudei em faculdades extremamente renomadas, então, e hoje eu sento na mesa para discussão com pessoas que sentaram em universidades internacionais e a gente fala, caraca, e eu podia ter me acomodado, mas essa casca e tudo isso que a gente constrói vem muito dessa... Então, o que eu quero te dizer com isso? É extremamente necessário essa diversidade. A gente precisa... Se a gente não tem adversidades para propor aí para as novas gerações, eu estou falando não só em ambiente organizacional, e aqui a gente tem que propor isso para desenvolver essa galera nova que está entrando na organização, a gente tem que trazer problemas para essa galera, a gente não pode ser um ambiente perfeito, um clima surreal, não. Qual é a dor disso aqui? Senão você não consegue desenvolver isso. É a mesma coisa dentro de casa. Por mais que talvez a gente não tenha essa diversidade agora, vamos criar um pouquinho de dificuldade nisso aqui para poder você desenvolver a habilidade e ter condições de fazer. A saúde mental também vem um pouco disso, Senão eu crio uma fragilidade, ou um adulto não tão funcional, uma criança que não consiga resolver determinadas coisas, e isso é muito ruim. É ruim, inclusive, porque a gente quer deixar para o mundo lá na frente, Então, não só papel como pais, mas papel como líderes e gestores, a gente precisa dar um pouquinho de diversidade de situações problemáticas para o nosso time desenvolver essa habilidade e essa casca. Muito bom. Você antecipou uma pergunta. Eu recebi essa semana, não sei, talvez você tenha recebido também, de mais 5 pessoas diferentes, um vídeo maravilhoso de Marieta Severo, falando sobre etarismo. E ela fala, enfim, sobre o envelhecer, sobre a preocupação. Ela fala, eu não me preocupo com ruga, eu me preocupo com os meus neurônios. E eu preciso ter curiosidade. Enquanto eu tiver curiosidade, eu estou viva e tal. Mas ela fala muito de uma geração que vive muito no espelho, muito na luz, E ela fala assim, eu tenho muito medo das frustrações desses egos, que a gente fala, a meritocracia e tal. E ela falou uma frase maravilhosa do Saramago, que as crianças se desenvolvem nas sombras. Que precisa ter luz e sombra. Então, pensando nessa reflexão do filho, e das pessoas em equipe, como é que falar de luz e sombra? Estimular, mas também falar assim, lida com frustração, que às vezes tem sombra. Exatamente. E aí tem uma informação que é legal trazer para vocês, eu estou percebendo muito isso pós-pandemia, tá, gente? E eu estou essa pauta é uma das pautas que a gente traz para discussão, e aqui não é só pelo mercado estar aquecido, tá? Aqui na companhia, a gente preza muito pelo jeito, Pelo jeito, o ambiente, a forma como a gente faz. Eu brinco que quando uma pessoa vem pedir demissão, ou, enfim, eu conheço a pessoa de alguma área que pediu demissão, eu quero bater um papo para entender qual foi e tal, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, o quanto você está feliz aqui? O quanto você está feliz? Você está bem? Você quer bater um papo sobre isso? Não estou feliz aqui. Eu falei, então realmente o teu ciclo aqui fechou. E aí, por que eu estou dizendo isso? A gente vem óbvio, temos os problemas como toda organização em crescimento, a gente transforma e cresce ao mesmo tempo, então a gente tem dores de crescimento, A gente tem bastante dores, inclusive. E a gente vem discutindo, a gente vem percebendo o seguinte, quando a gente solta pulses dentro da organização, estou falando de clima organizacional,
quando a gente solta pulses, a própria GPTW, que a companhia ela é certificada, enfim, a gente vê índices muito elevados de satisfação em estar aqui. Só que, paralelamente, a gente também tem um índice de rotatividade que nos faz questionar: como assim? Se eu tenho toda uma situação que é favorável, como é que eu tenho gente em um número significativo saindo da organização? E aí, esse é um ponto que a questão da sombra que você está falando, Tânia, eu não sei se essa galera tem noção disso. E quando a gente coloca essa galera, principalmente, eu estou falando bastante do time bem jovem, tá? Estou abaixo dos 30 anos aqui, que é exatamente esse público que a gente vem percebendo esse movimento. O quanto os questionamentos, o quanto esse senso de urgência, esse vídeo, essa pílula tem que ser de segundos, não pode ser mais minutos, porque não alimenta mais. Então, essas urgências e expectativas já não são mais urgências e expectativas anuais ou bianuais, agora são expectativas trimestrais. Então, assim, o quanto disso realmente é profundo, assim, eu percebo muito raso. Eu acho que a gente não está mergulhando tanto nessa sombra, sabe? Eu acho que está faltando esse buscar internamente, efetivamente. Eu estou dando exemplo da organização, mas isso é geral. Eu sinto que hoje a gente está resumido a feed, stories e posts. Então, assim, eu tenho discussões aqui, às vezes a gente acompanha, enfim, pessoas que no dia a dia, e a gente olha no stories e fala assim, cara, não é a realidade, não funciona dessa forma. Então, como é que você se alimenta? E a gente tem sentido muito isso, e aí voltando um pouquinho também na pergunta do Felipe de saúde mental, a gente tem sentido muito isso, muito. Eu acho que as organizações, a gente tem buscado várias consultorias e suportes para de que forma a gente consegue melhorar e aprofundar e mergulhar, né? Porque hoje é um resumo de aplicativos, de soluções rápidas, de soluções que precisam me entregar um resultado rápido. Então, ninguém tem mais saco para sentar e fazer terapia, porque terapia você vai no mínimo ali 1 ano, 2 anos para poder se aprofundar. Você quer uma pílula, você quer tomar aquele remédio naquele momento e em horas você resolver uma situação. Então, eu acho que está faltando a gente aprofundar um pouco, eu acho que a gente ainda é muito raso, e a gente está vivendo um momento raso. A gente está vivendo um movimento que o dinheiro ele está muito rápido, as coisas estão acontecendo numa velocidade. Então, se eu tenho um engajamento no meu Instagram, por exemplo, putz, deu match, deu certo, e o negócio acontece numa velocidade absurda, isso a gente não está falando para 1, 2 pessoas, a gente está falando isso para um movimento grande de pessoas. Então, esse questionamento do será que eu tenho sucesso? Será que faz sentido eu me doar tanto? Será que faz sentido eu mergulhar tanto tempo nisso? Isso está muito raso, porque ao lado você está vendo pessoas de forma rápida conquistando coisas e você faz esse tipo de comparação. Então, assim, esse sombra e esse o quanto eu mergulho em mim mesmo para me entender as minhas necessidades, está muito raso. Esse eu acho que é um ponto que um dos grandes pontos e dores que a gente está vivendo hoje. E falando, inclusive, aí de tudo isso que eu estou dizendo, de rotatividade, de saúde mental, as discussões que a gente tem em rodadas, a gente tem um Talks aqui na companhia e as rodadas de bate-papo que a gente faz, as discussões que a gente tem tido sempre volta muito para isso, e a gente sente essa necessidade, tá? Não sei o quanto o público, as pessoas da área de RH, o quanto eles estão percebendo o mesmo, mas aqui para mim está muito latente. Momento abre a janela. Ô Gleice, imagine uma cena junto comigo. Um executivo da Faria Lima que nunca saiu de São Paulo pega um avião e vai para Itajaí encontrar vocês, enfim. Daí você pega na mão dele e fala assim, beleza, mas não é aqui que você vai conhecer o agro do Brasil, eu vou te levar para o Mato Grosso. Quando ele chegar lá, vai ter um time de executivos que está há 20 anos no agro. O que esse executivo da Faria Lima vai descobrir agora que ele deveria ter descoberto há muito tempo? A primeira coisa é que a roupa dele não estava correta.
Aquele coletinho da Faria Lima não rola no agronegócio. Primeiro porque a galera vai falar, o que é que esse cara tá fazendo aqui? Então ele deveria ter ido de botina, calça jeans. A blusa xadrez até que rola, tá? Mas uma golinha polo era suficiente. Mas de botina com certeza, senão ele vai enterrar o sapato social dele em muito solo. Mas eu acho que esse é um ponto, brincadeiras à parte, mas eu acho que esse é um grande ponto. Inclusive, a gente brifa os caras que a gente traz para a organização antes de fazer o onboard. E no Mato Grosso a gente fala, ó, cuidado com a roupa. Exatamente por conta disso. Mas eu acho que a linguagem, gente, eu acho que a gente tem que falar a linguagem das pessoas que a gente está conversando. Então, não adianta eu vir falar termos em inglês e coisas lindas e maravilhosas no mundo de investimentos que não é a realidade do meu público. Então, a forma como eu falo com as pessoas, a forma como eu me comunico faz toda a diferença. Então, eu estou me comunicando com vocês aqui de uma forma, não é a forma que eu falo com o meu povo lá no Mato Grosso. E essa forma, ela abre portas de diversas formas. Então, assim, você é ouvido, você é levado a sério, as pessoas sentem empatia. Então, aqui traz muito lá do iniciozinho da nossa conversa da forma como eu me relaciono. E esse é exatamente o ponto. Eu acho que para qualquer lugar que a gente vai, a gente tem que ir com o coração muito aberto, com a cabeça muito boa e sabendo que a gente vai encontrar pessoas diferentes, de culturas diferentes, e a gente precisa estar aberto e dispostos a trocar ideias nessa linha. A gente não pode se fechar e porque eu sou assim ou porque eu sou da Bahia que eu vou falar o oxente. Não, eu posso falar o Bá quando eu estiver no Rio Grande do Sul e tá tudo bem. Entendeu? Eu posso falar o égua quando eu estiver no Pará e tá tudo bem. Então, assim, faz parte, é nossa cultura e eu acho que é a forma que a gente tem de se conectar melhor com as pessoas. Maravilhoso. A gente podia ficar falando só sobre linguagem, mas agora a gente precisa ir para um momento que é mais rapidinho, que é o meu sonho, que é ser a Marília Gabriela e fazer o momento ping-pong, tá? Eu até medo, Tânia. Não, é só alegria. É um sonho. Ver minha filha crescer e ser feliz. Isso aí. Muito bom. Uma música. É bobo, mas eu passei por uma recentemente que isso é de grande relevância, tá? Eu quase morri há 2 meses atrás, então isso é de grande relevância. Sempre é o mais importante. Uma música. Caraca. Eu posso falar um cantor? Eu sou apaixonada por ele. Eu amo Alceu Valença. Maravilhoso. Uma crença. Eu acredito no amor. Um cheiro. Um cheiro? O do meu marido, claro. Uai, série. O Felipe abre falando do Esquifina, não vou falar do meu marido aqui agora. Maravilhoso. E dá para falar de baiano sem falar de um cheiro. Olha. Não dá. Inclusive é marca, tá? Uma série. Série? Cara, eu posso ser piegas? Eu sou muito besta com esses negócios, gente. Sabe por quê? Porque é tanto problema, tanta coisa no dia a dia, que quando eu assisto alguma coisa, eu assisto ou documentário ou eu assisto alguma coisa para desopilar a cabeça. E eu vou te dizer uma coisa que eu adoro. Eu adoro romance besta. Então eu vou te dizer uma que vai sair amanhã, 2ª temporada. Bridgerton. É besta, mas eu amo. Eu acho que é a 2ª vez que já aparece. Bridgerton. Eu li os livros dela, eu conheço a escritora, eu li os livros dela há 10 anos atrás. Então, a série hoje, na verdade, é algo que eu conheço desde a minha adolescência, juventude, que seja. Então, assim, adolescência foi demais, né? 10 anos atrás? Não, juventude. Então, enfim, adorei. Curti e vamos. Então, só para terminar, um livro. Cara, eu tenho vários, mas tem um que eu acho que é a minha cara. Eu acho que fala muito sobre mim. E fala muito sobre mim de execução. Então, o livro vai ser Execução do Rancharan, que eu sou apaixonada, é livro meu de cabeceira há muitos anos. Todos os meus liderados ganharam esse livro em algum momento da minha carreira. Muito bom. Vai, Felipe. Gleice, muitíssimo obrigado por te receber aqui. A gente se divertiu muito, riu muito.
e é uma ampliação de consciência profunda te escutar sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre essa inspiração que as pessoas sentem quando você anda nos corredores aí, ela transmite para a gente também. Então, obrigado mais uma vez. Eu queria perguntar se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas te encontram, e se você quer deixar alguma mensagem final para a liderança do Brasil. Agradecer a vocês sabem que eu sou fã de vocês de carteirinha, né? A gente já trabalha em alguns projetos juntos e, enfim, e sou muito fã e eu estou aqui exatamente porque eu acredito muito no trabalho que vocês constroem e quanto vocês nos ajudam nesse processo de ajudar a desenvolver lideranças pelo Brasil. Pode me encontrar pelo LinkedIn, gente, então fica à vontade, pode me assinar por lá, sou super receptiva, respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. E sobre a mensagem, eu acho que eu queria trazer um pouquinho mais para as lideranças. A gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade sobre isso. Gente, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de propósitos, a gente está falando de famílias. Então, a gente tem que ter cuidado e ter responsabilidade com as pessoas que estão junto com a gente nessa jornada, né? E a gente construir isso de forma respeitosa faz muito sentido para a sustentabilidade, para a continuidade de qualquer negócio e da vida das pessoas de uma forma saudável mentalmente. Então, assim, a gente tem um papel gigantesco, a gente não tem noção e dimensão do impacto que a gente tem na vida das pessoas. Então, a gente precisa, quando a gente assume uma posição de liderança, a gente tem que ter essa noção e essa consciência de responsabilidade. Gleice, muito obrigada. Dava para a gente fazer uma minissérie com tanta coisa legal, mas para você que acompanhou a gente até aqui no Fôlego, muito obrigada.